Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos falando de Jó. Jó é o homem que testemunha sobre o sofrimento humano. Muito mais do que sobre o sofrimento humano, mas é o sofrimento na vida daquela pessoa, daquele indivíduo que a maioria acredita, acha, pensa ou imagina que não pode haver sofrimento. Que vida é essa? É a vida de um homem justo. Jó é apresentado aqui como um homem justo, um homem temente a Deus, um homem grato a Deus. Na época, pelo que o texto declara, ele era um homem muitíssimo conhecido. Conhecido assim, todos ouviam falar da fama, da fortuna, da situação de Jó. Jó era riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Em bens, uma família abençoada e também riquíssimo em sabedoria. Os amigos de Jó eram homens sábios das várias regiões da, da, daquele mundo, daquela época ali, chamado Oriente Próximo. Jó era sábio, Jó era abençoado, Jó tinha uma esposa maravilhosa, Jó tinha filhos maravilhosos, tinha muitos bens, muitos bens, muitos bens, até que a calamidade atingiu a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu os seus filhos, perdeu as suas propriedades, perdeu a respeitabilidade, perdeu a confiança, porque todos respeitavam o Jó. Jó o próspero, Jó o sábio, Jó o rico. Tirado dele a riqueza, tirado dele a família, a prosperidade, ele passou a ser objeto de zombaria. Pessoas que não tinham condições nem de se aproximar para uma conversa, uma conferência, passaram a amaldiçoar a Jó. Né? Ele se tornou exemplo de maldição. Eis o homem abençoado por Deus, Jó. Aí, de repente, eis o homem amaldiçoado por Deus, Jó. E Jó sobreviveu a essas duas situações. Jó lutou como pôde para manter a sua dignidade, a sua integridade, a sua fé, e reivindicou diante de Deus e diante dos homens a sua justiça, a sua retidão. Tá? Chegou a tal ponto que, se não pecou, esteve muito próximo de pecar, porque no seu desespero, na sua dor, ele foi também atingido pela arrogância a ponto de declarar que Deus não era justo, Deus não estava sendo justo com ele e chamou Deus para um tribunal, para um debate, como costume, a tradição da época, como se existisse um grupo de homens ou de seres diante de quem Jó podia se apresentar para convocar Deus, para Deus apresentar as razões dele e para que Jó apresentasse as razões dele e que esses seres, que esses indivíduos julgassem quem estava correto. Veja que Jó passou de todo o limite, né? Ele chegou ali, foi levado ao extremo, mas a Bíblia declara que ele foi encontrado fiel. Quando ele pecou, ele foi repreendido por Deus, isso porque ele já estava sofrendo, ele foi repreendido, se arrependeu, confessou os seus pecados, abençoou os seus amigos e Deus restaurou a vida de Jó de uma forma muito mais abundante do que antes. Mas o texto aqui diz o seguinte: saiu, portanto, Satã, o acusador, Jó capítulo 2, verso 7. Saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? Em todas essas provações, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Jó permaneceu fiel a Deus. Literalmente na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Em todas as situações nas quais ele se encontrava, Jó reconheceu a mão de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus. Que Deus te abençoe, te proteja e conceda paz.